Olá, tudo bem, meninas? Eu sou a Aline e estou aqui com vocês hoje para a gente estar compartilhando e estudando junto o terceiro capítulo do livro Liturgia do Ordinário. Mas antes me conta, como que tem sido o seu acordar? Muito preguiçoso? E aí, conseguiu arrumar a cama já? Teve esse minutinho de silêncio e em comunhão com Deus? Depois conseguiu escovar o dente? Já escovou? Por que escovar o dente? Por que você está fazendo essa pergunta, Aline? Não é só porque eu sou dentista, não. É que o nosso terceiro capítulo é escovando os dentes, ficando em pé, ajoelhando, prostrando e vivendo em um corpo. Minha oração é que Deus possa estar falando no seu coração, assim como o meu, e me capacite para estar passando da melhor forma possível esse estudo que foi muito importante para mim. Espero que para você também seja. Pensando assim na nossa vida, inevitavelmente, ela não passa de uma manutenção. Vocês concordam? A gente vive em constante manutenção, prevenção, hoje se trabalha muito isso, né? E a gente tem que alimentar o nosso corpo, a gente tem que ejetar os detritos do nosso corpo, a gente tem que limpá-lo, colocá-lo para dormir, também exercitá-lo. A autora fala, e eu concordo com ela, que ter um corpo dá trabalho, né? Mas nem sempre é tudo suave, tranquilo. Às vezes precisa de uma manutenção maior. Então, a gente passa grande parte da nossa vida em manutenção do nosso corpo. Vocês concordam? E a autora começa narrando o dia dela, quando ela acorda e vai escovar os dentes. Ela tem esse hábito é impregnado na gente desde pequeno, né? Nós, como mães ou filhas, sempre tá assim, já escovou o dente? Nossa, tem que escovar o dente. Não vai dormir sem escovar o dente. Eu tenho isso muito impregnado na minha vida pelo fato da minha profissão. Além do mais, de estar orientando e cuidando dessa parte tão bonita que Deus criou para nós. E ela confessa aqui que esse hábito automático, muitas vezes, ela faz de 1, 2 vezes no dia, na semana não, hein, gente? No dia. Ela coloca, às vezes, que nem sempre ela está a fim de escovar os dentes. De vez em quando, ela dorme sem escovar os dentes. Quem nunca, né? Eu já, infelizmente, confesso para vocês. Às vezes a gente briga como se fosse um adolescente rebelde. Não vou escovar os dentes hoje. Hoje eu vou dormir sem escovar os dentes. Eu tenho domínio, não vou ser escrava desse hábito. Mas as necessidades do meu corpo são incansáveis, que ela parece exigente demais, por isso que ela fala. E ela chega a comentar, palavras da própria autora, dentes tão carentes. Contudo, é claro, o relacionamento que eu tenho com o meu corpo, a autora fala, não é só de cuidados escravizantes, não é verdade? Os prazeres vindos de ter um corpo são evidentes, concorda? Água quente na minha pele no chuveiro, a textura de uma maçã madura, a sensação das minhas pernas se esticando numa longa caminhada, o cheiro de alho fervilhando e azeite de oliva. Dá até uma fome, né, só de pensar. Então, eu escovo os meus dentes de manhã e de noite, quase todos os dias, porque eu quero poder mastigar batatinhas e comer tacos, enquanto Deus me der fôlego para viver. É isso que eu falo para os meus filhos também. Você não vai escovar os dentes? Você quer que eu te mostre uma foto das pessoas que não escovam os dentes? Sabe como é dolorido tratar um canal, que é uma das dores mais chatas de dente? Então, às vezes, a gente dá uma ameaçadinha, né não? E ela confessa que faz esse cuidado com o corpo, em especial ela está falando dos dentes, também pelos prazeres que isso nos dá. Essa manutenção também tem uma consequência, certo? Trazendo no âmbito cristão, esse cuidado que a gente tem com o nosso corpo, ele é muito importante. Isso interfere e reflete um pouco do nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes, os cristãos são taxados, acusados de 2 visões errôneas sobre o corpo. Uma é que ignoramos o corpo em prol de uma espiritualidade incorpórea, de espírito flutuando nas nuvens, como se a gente só tivesse
o pensamento na questão espiritual, só do espírito, deixando o corpo e a alma de fora, não fossem os três intrínsecos, certo? A outra é que somos obcecados com os nossos corpos, concentrando toda a nossa atenção em policiar a conduta sexual e denegrindo o corpo como uma fonte suja de maldade. Em certas comunidades, em certos momentos da história, essas acusações podem ter sido legítimas, mas o cristianismo, que encontramos nas escrituras, valoriza e honra os corpos. No fundo, o cristianismo é uma fé completamente corpórea. Vocês concordam com isso? Nós cremos na encarnação. Cristo, ele veio num corpo, ele veio como homem. A gente viu, né, nos outros 2 capítulos que ele viveu como nós vivemos. Ele provavelmente escovou os dentes, pode não ter sido com uma escova, como diz a própria autora aqui, da Colgate rosinha dela. Mas ele também teve esse cuidado com o corpo, de se banhar, de se cuidar, de se alimentar. Ele foi até taxado muitas vezes como glutão, né? Jesus sempre gostou de estar no meio da mesa, em comunhão. Então, assim como nós, Jesus, Cristo encarnado, teve um corpo, e dele teve essa manutenção, correto? Ele dormia, ele comia, ele se arrumava, ele tirava as sonecas, sujava seus pés e lavava os pés, e provavelmente gostava de um bom e longo jantar. Nós descobrimos nas Escrituras que o corpo não é periférico à fé, mas é intrínseco à nossa adoração. Nós fomos feitos para sermos corpóreos. Quando Jesus nos redime, a redenção acontece nos nossos corpos. E quando morremos, não vamos ficar aí flutuando no céu e deixar os nossos corpos para trás, mas vamos experimentar a ressurreição dos nossos corpos. O próprio Cristo apareceu depois da sua ressurreição num corpo misteriosamente transformado, mas ainda carnal, que comia e bebia. A gente pode ver lá nas Escrituras essa descrição, na qual ele aparece e conversa com outras pessoas e mostra até a marca da crucificação na mão dele. Mesmo agora, ele continua no seu corpo, um corpo glorificado. O chamado bíblico para uma moralidade corpórea na pureza sexual, que é um dos aspectos que às vezes é taxado erroneamente os cristãos, por exemplo, ou na moderação da comida, da questão da glutonaria e beber, não vem de um desdém para o seu corpo e para os seus apetites. Pelo contrário, por entendermos que os nossos corpos são centrais para a nossa vida em Cristo, é por isso que nós precisamos dar uma atenção para eles, né? Os nossos corpos e as nossas almas, corpo e alma, são inseparáveis. Eu não posso tratar de uma coisa sem tratar da outra. E, portanto, o que fazemos com os nossos corpos e o que fazemos com as nossas almas sempre estão entrelaçados. Não é de admirar que uma das primeiras heresias combatida pelos apóstolos é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eles ignoram essa vida corpórea, essa vida terrena, só pensando no espiritual, né? Então, é como se não desse importância pelo ato de escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho, fazer alguma atividade física, né? Então, isso é o gnosticismo. Pelo contrário, o evangelho puro e simples, ele mostra em Cristo essas tarefas corporais, ordinárias do nosso dia a dia, são uma resposta à bondade criativa de Deus. Porque quando ele criou o homem, ele disse e viu que era bom, muito bom. Não é verdade? Está lá em Gênesis. E esses dentes, aqui está falando a autora, que eu estou escovando,
este corpo que eu estou banhando, essas unhas que eu estou cortando, foram feitas por um Criador amoroso, que não rejeita o corpo humano. Pelo contrário, ratificando o que eu já disse, ele declarou de uma forma holística. Muito bom. Ele próprio, Cristo Jesus, assumiu carne para nos redimir nos corpos, e ao fazê-lo, ele redimiu a própria corporeidade. Quero fazer um parênteses aqui, às vezes da minha fala, porque eu estou um pouquinho nervosa, mas eu espero estar passando para vocês. Vamos lá. Lá em Gênesis também, nós descobrimos que ter um corpo também, após a queda, gera uma vergonha, né? Isso em função do pecado, da queda do homem. Aquele relacionamento com Deus foi quebrado. Por exemplo, ela escova os dentes para não ter mau hálito. Então, ter um corpo está relacionado um pouco com vergonha, né? Não gostamos de mencionar os aspectos mais vergonhosos de viver num corpo, mas Deus entrou em tudo isso, entrou nessa vergonha também. Ele não só se resguardou da vergonha de Adão e Eva, pelo contrário, ele cobriu. A gente lê lá em Gênesis que após a queda, Adão e Eva ficaram com vergonha, eles andavam com o corpo nu, e aí eles foram procurar folhas de palmeira para se cobrir, mas Deus, na sua imensa graça, ele cobriu Adão e Eva com peles de carneiro, já nos redimindo, nos direcionando à vinda de Cristo Jesus. Então, ele cobriu a vergonha de Adão e Eva. E ao encarnar, Deus, na pessoa de Jesus, entrou não só na beleza e na maravilha da corporeidade, mas também na sua vergonha. Jesus tinha mau hálito, ele pode ter feito xixi na cama quando criança, ou mais velho também, seu nariz pode ter ficado entupido, ou seus dentes tortos. Ele fedeu, suor, ele cobriu a sua nudez, ele vestia roupa como nós. Mas, por causa da sua morte e ressurreição corpóreas de Cristo, nós estamos em Cristo, estamos vestidos em Cristo. Isso é graça, gente. A vergonha da corporeidade, e no final das contas, a vergonha do pecado, que Adão e Eva não podiam cobrir com folhas de figueira, eles não podiam cobrir essa vergonha com as folhas de figueira, foi resolvido permanentemente no próprio Cristo. E aqui tem uma oração da fé judaica que, de certa forma, eles louvam e engrandecem a Deus, mostrando essa questão da vergonha de ter um corpo e, ao mesmo tempo, glorificando a Deus, apesar de tudo isso. Eu vou ler para vocês, tá? Bendito és tu, Hassem, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou muitos orifícios e cavidades. É evidente e sabido perante o trono de tua glória que, se um deles estiver bloqueado, ou se um deles estiver aberto, não será possível sobreviver, nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Hassem, que cura toda a carne e faz maravilhas. A autora fala aqui no livro que ela ama essa oração. Ela é vergonhosa e talvez um pouco desconfortável e tão gráfica que ela é, mas há uma ousadia e uma beleza nessa bênção judaica. Ela nos desafia a acreditar que o Deus que mantém os planetas, as suas órbitas, ousa se envolver com as partes mais mundanas, prosaicas e fisiológicas da corporeidade humana. Ela nos chama à gratidão, dá graças a Deus e ao culto em meio às partes mais indignas do nosso dia. Isso me traz à memória que eu, em tudo, dai graça, apesar dos nossos corpos serem
não serem perfeitos, porque ele era para ser perfeito, lá não é. A partir da queda, veio as doenças, as imperfeições. Apesar disso, nós podemos glorificar a Deus, louvar e agradecer por tudo que somos e por tudo que temos. Né? Ele nos chama, essa oração, à gratidão e ao culto, em meio às partes mais indignas do nosso dia. Nós, cristãos, acreditamos que Deus, ao se tornar humano, abraçou a corporeidade humana em sua plenitude, até as unhas do pé. Por causa da corporeidade de Cristo, formas de cuidar dos nossos corpos são necessidades irrelevantes que nos mantêm saudáveis para fazer a obra de Cristo e o discipulado que realmente importa. Pelo contrário, essas pequenas tarefas de cuidar dos nossos corpos, cotidianos como são, funcionam como uma confissão corpórea de que o nosso Criador, que misteriosamente se tornou carne, veio em forma de corpo humano como nós, com todos os seus defeitos e falhas, fez os nossos corpos bons e merece a nossa adoração em e por meio das nossas células, músculos, tecidos e, por que não, dos nossos dentes. A cada dia, os nossos corpos estão sendo ordenados a um fim particular, um telos, um objetivo final. A forma como usamos os nossos corpos nos ensina para que servem os nossos corpos, correto? Há várias mensagens na nossa cultura sobre isso. Por exemplo, a proliferação da pornografia e da publicidade de conteúdo sexual nos treina a entender corpos, os nossos ou de outras pessoas, primeiramente como meio de conquista ou de prazer, um objeto. Dizem que os nossos corpos foram feitos para serem usados e abusados, ou, por outro lado, que os nossos corpos foram feitos para serem adorados. Vertidos os valores, né? É a satisfação do eu deixando predominar, sendo que, se não for para adorar a Deus, para que nós nascemos? Qual o objetivo de vida nosso? É a satisfação do nosso eu? Ou morrer que diminua eu e cresça o Senhor? A adoração deve ser somente a Deus, não aos nossos corpos, como hoje a gente vê na mídia, na propaganda, vamos colocar assim, até como moda, né? Que a gente vê hoje que tá super assim, o corpo atlético e mais. Mas não, isso não é essa a função do nosso corpo, né? E é uma coisa para a gente ficar atenta, como cristão, se a igreja não nos ensinar para que servem os nossos corpos, a nossa cultura certamente irá. Se não aprendermos a viver a vida cristã como seres corpóreos, adorando a Deus e sendo bons mordomos da boa dádiva dos nossos corpos, aprenderemos um falso evangelho, que não é isso que Cristo trouxe para nós, né? Não é esse o objetivo que Deus tem para a nossa vida. Uma liturgia, um ritual alternativo do corpo. Ao invés de templo do Espírito Santo, passaremos a ver nossos corpos, primeiramente, como uma ferramenta para satisfazer as nossas necessidades e desejos. E agora eu me lembro lá em Provérbios, que Salomão fala, tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo isso é vaidade, tudo isso é em vão, né? Ou podemos acreditar que os nossos corpos deveriam ser perfeitos e gastaríamos uma quantidade infindável de tempo e dinheiro com creme, botox, cirurgia plásticas, vitaminas e outras coisas mais. Não estou falando que isso é ruim, mas é trazer isso como finalidade de vida, como objetivo, para satisfazer o nosso ego, ou uma conquista, ou buscando o extraordinário, e não vivendo o ordinário. Nós, através da queda, nós não temos mais um corpo perfeito. Com a idade, esse corpo vai definhando, a gente vai
Do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Nós precisamos mantê-los saudáveis, da melhor forma possível, mas não buscar o extremo, não perdendo a nossa identidade e buscando uma satisfação do eu em busca de agradar aos outros, né? Isso é o errado, é o extremismo, vamos colocar assim, né? Ou nós podemos tentar ignorar completamente a corporeidade, comendo e bebendo, o que bem entendermos, sem levar em conta como as nossas escolhas violam um chamado para sermos mordomos dos nossos corpos como dádiva. É graça de Deus, né? Então, vamos refletir sobre isso, né? Qual que é a ideia que você tem do seu corpo, da sua vida? O porquê desse cuidado? O porquê disso? Para a honra e glória do nosso Deus. Trazendo também, para a gente estar pensando, a questão da sexualidade, de um objeto sexual apenas do nosso corpo, né? Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele é sagrado, né? E que quando denegrimos os nossos corpos, quer por negligência, quer nos olhando no espelho e contando os nossos defeitos, quem nunca fica olhando e fala, nossa, eu sou torta aqui, ai, por que eu tenho isso? Ai, por que meu dedinho é assim? Ah, por que eu não tenho o sorriso do outro? Ah, por que meu cabelo não é igual àquele? Ah, por que Deus me deu mais um pouquinho de altura, né? A gente só começa a ver defeito, estamos desprezando um local sagrado, um espaço de culto mais maravilhoso do que a catedral mais gloriosa e antiga. Agora ela comenta uma coisa que eu achei engraçado. É como se estivéssemos na frente do Grand Canyon ou da Capela Sistina, que são uma das maravilhas do mundo, e estivéssemos revirando os nossos olhos, né? Que obra-prima que Deus criou. Na verdade, ele disse, é muito bom quando ele criou o homem, né? E ele deu de extraordinário o sopro da vida, né? Que vem dele o extraordinário. Então, Deus viu que era muito bom, apesar da vergonha, mas a gente tem que trazer a memória novamente, que ele, através de Jesus Cristo, cobriu essa vergonha no nosso corpo, através do corpo dele para o nosso corpo, da ressurreição, a encarnação e a ressurreição. Então, a importância disso, desse cuidado com o nosso corpo, né? Então, será que nós estamos revirando os olhos no espelho com aquilo que nós vemos? Querendo muita mudança, coisas diferentes? Estamos gastando mais tempo, pensamento e dinheiro nisso do que investindo em outras coisas que seriam muito mais aproveitadas? Ela conta aqui na comunidade dela, eles têm o hábito de os pastores irem orar quando a pessoa muda de casa ou algo assim, e eles oram em cada cômodo. E é interessante quando chega na hora de orar no banheiro. E o pastor estava contando que todo mundo entra lá no banheiro e orar para aquele ambiente, e o pastor ora para que as meninas daquela casa possam se olhar no espelho e ver a imagem refletida de Deus. Hoje, quantas de nós, mulheres, temos a imagem distorcida do nosso corpo? Em função de influências de mídia, em função de influencers que a gente segue, que muitas vezes tem filtros, postam um estilo de vida que não é real, e a gente busca aquilo, e a gente está revirando os nossos olhos perante ao espelho. É uma coisa para a gente se pensar, né? Aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso corpo e aquilo que o mundo vem falando sobre o nosso corpo. Quando usamos nossos corpos para o seu propósito real, no culto solene, erguendo as mãos, ou cantando, ou se ajoelhando, ou num dia comum, dormindo, ou saboreando uma refeição, ou pulando, ou fazendo caminhadas, ou correndo, ou fazendo amor com o nosso cônjuge,
ou se ajoelhando em oração, ou cuidando de um bebê, ou plantando um jardim, é glorioso. É tão glorioso quanto uma grande catedral funcionando como seu arquiteto pretendia que ela fosse usada. É uma honra para Deus, é uma forma de louvor a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Deus criou para a honra e glória dele, que a gente tivesse o melhor dessa terra aqui. E através do nosso corpo, através das nossas atitudes diárias, do uso dele. A autora fala aqui pra gente que quando ela fica na frente da pia, escovando os seus dentes e vendo a imagem dela no espelho, ela quer que seja um ato de consagração, em que ela se lembre de que esses dentes que está escovando foram feitos por Deus para um bom propósito, que o meu corpo é inseparável da minha alma, do meu espírito, e que ambos merecem ser cuidados. Por causa da obra corpórea de Jesus, o corpo dela é destinado para a redenção e para o culto eterno, para eternamente saltitar, pular e rodopiar e levantar as mãos, e se ajoelhar e dançar e cantar e mastigar e saborear. Quanta coisa boa! Isso é um grande mistério. Os meus dentes estarão na eternidade e são eternamente bons. Quando o autor está falando, quando eu escovo os meus dentes, eu estou lutando de uma forma minúscula contra a morte e o caos que inevitavelmente tomarão o meu corpo. É a manutenção, é o cuidado. Eu sou o pó pulindo pó, mas eu não sou só pó. Quando Deus formou pessoas do pó, ele soprou em nós, passando pelos nossos lábios e pelos nossos dentes, o fôlego dele mesmo, do Deus vivo, o Deus trino. Então, ela vai lutar contra a queda no corpo. Eu vou cuidar dele o melhor que eu possa, sabendo que o meu corpo é sagrado e que cuidar dele e de outros corpos ao meu redor, que não é só nossa, senão a gente vai estar sendo egoísta. A gente pode levar isso ao nosso próximo, né? Cuidar dos outros também. É um ato sagrado. Eu vou me segurar na verdade de que o meu corpo, mesmo com toda a sua miséria, é amado e que um dia ele será como o corpo ressurreto de Cristo, glorioso. Então, escovar os meus dentes, portanto, é uma oração não verbal, um ato de culto que ostenta a esperança do porvir. O meu hálito de menta após a escovação é um pequeno antegosto da glória. Amém? São hábitos tão pequenos que nós podemos refletir a glória de Deus e trazer à nossa memória que somos amadas antes mesmo da criação, que Deus nos criou perfeitas para a honra e glória dele, mesmo com nossas deficiências, nossas limitações, é Deus quem nos supre, e mesmo com elas, nós podemos louvar e engrandecer o nome de Deus. E aí eu pergunto para vocês, de que forma o corpo te ajuda ou te leva à adoração? Você já pensou sobre o cuidado com o seu corpo como parte da sua vida espiritual e adoração? Que experiências moldaram a sua visão do corpo e do seu relacionamento com o seu corpo? Você se enxerga no espelho? Você vira os olhos ali no espelho? Como ver o corpo como sagrado impacta o nosso entendimento da mortalidade? Lembra da encarnação e ressurreição? São obras de Cristo, mostrando a corporeidade, né? Algumas práticas que gostaria de sugerir para vocês, que a autora também sugere aqui. Que quando a gente se olhar no espelho e escovar os dentes nessa semana, nós possamos agradecer a Deus por criar e amar o nosso corpo. Use o seu corpo na adoração,
se ajoelhando, cantando ou caminhando. Eu sinto tanta falta disso em função da quarentena, acho que foram 1 ano e meio sem comunhão. E ali em casa a gente acaba ficando no sofá, meio assim, né? Que não tá aquela comunhão, união, mas mesmo assim, vamos estar exercitando, colocar um hino de louvor e erguer e louvar a Deus, ao orar, se ajoelhar, que o nosso corpo também vai estar falando, vai estar adorando. Escreva num papel uma maneira concreta de cuidar do seu corpo. Como que você acha que você pode estar melhorando ou cuidando do seu corpo? Reflita ou escreva sobre formas de cuidar do seu corpo que impactam a sua vida em Cristo. Observe a maneira como você usa o seu corpo no culto e que a liturgia da sua igreja comunica sobre a corporeidade humana. Não sei se eu consegui passar tudo para vocês. Peço desculpa até pela minha fala em bramação, mas eu creio que o Espírito Santo fala através de nós. E mesmo na minha imperfeição, a palavra foi semeada. Então vamos cuidar do nosso corpo, vamos escovar os dentes, não esqueça de passar o fio dental. E que sensação gostosa que é. Alguém já fez a limpeza no dentista e parece que sai 1 quilo mais magra? A mesma sensação fazer o pé. Nossa, aquela limpeza nem precisa esmaltar, tão gostoso, né? Lavar o cabelo, escovar, lavar o rosto, o simples fato de lavar o rosto é tão gostoso. Vamos cuidar do nosso corpo, mas pensando que é para a honra e glória de Deus. Tá joia? Um beijo bem grande para todos vocês. Que Deus abençoe.